sequência, já teremos então a nossa quarta e última palestra, a segunda desse período da tarde. Eu quero convidar então André Luiz Ramos, físico e mestre em física médica, que discorrerá com a palestra A Doença e Sua Cura, uma reflexão a partir da física moderna. Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para falar de um tema que eu amo. É muito bom falar, estudar sobre saúde, sobre a cura, por meio do entendimento que a física traz hoje para nós. Nós vamos dar uma continuidade ao que o Reginaldo falou até aqui, quando ele nos trouxe sobre, desde a Grécia, já enxergava a vida de uma forma unindo ciência e espiritualidade. A física quântica, assim, quando a partir desse momento em que René Descartes deixou para nós esse legado no manuseio da nossa razão para o entendimento da matéria, dividido em partes e mais partes e mais partes, até compreender, foi que fomos dividindo a matéria e chegamos no átomo, achando, como diziam os gregos, que o átomo era indivisível. Mas quando fomos mergulhando mais ainda, foi o que culminou no nascimento da física quântica, aprendemos que o átomo é divisível. E mais do que divisível, ele é formado por várias e várias partículas menores que formam o átomo, que chamamos de prótons, elétrons, os nêutrons. Ao mergulhar nos prótons, encontramos quarks e partículas menores ainda que unem esses quarks e outras tantas menores ainda, se formos mergulhar mais, até encontrar uma energia chamada vácuo quântico. O vácuo quântico é a última descoberta da física quântica, porque mostra que a partir do vácuo quântico que a matéria se forma. É a partir do vácuo quântico, de flutuações de energia, que surgem as partículas que formam o núcleo do átomo. E o que é o vácuo quântico? Não sabemos. Sabemos que são flutuações energéticas que geram as partículas. E essas flutuações energéticas que geram as partículas, elas é que dão massa para a matéria. 99% da massa do nosso corpo é energia proveniente do vácuo quântico. Então aproximadamente 1% é partícula, 99% é energia desse vácuo quântico que dá a massa. Então se você pesa 100 kg, 1 kg aproximadamente é partícula. Os 99 kg corresponde à energia. Então desmaterializou a matéria. Hoje a gente já consegue entender que somos energia. E por que estamos falando sobre agora, já introduzindo o tema, sobre isso? Porque, pessoal, a doença e sua cura, o estado de saúde, ele é alcançado por uma intervenção energética em nossos corpos. Não só o corpo físico, mas os corpos astrais que estão dando o comando para a existência do corpo físico. Além do funcionamento dos chakras, o corpo mental, os corpos superiores ao corpo mental, até atingirmos de fato, porque a cura do corpo inicia na cura de nós mesmos. De nós mesmos. Então, nós vamos observar que o processo de cura que nós estamos falando na tarde de hoje, e que certamente o Dr. Paulo César Fructuoso, o Reginaldo está mencionando há pouco, é o que podemos ver na tela, a cura, o estado de saúde. Esse é o processo de cura que nós entendemos ser verdadeiro. A cura da alma. Até expandir por completo a sua capacidade de amar,
a sua capacidade de fazer o bem e de sentir-se integrado com o todo, ou Deus, ou Alá, ou a fonte suprema do universo, ou a causa primária de todas as coisas, seja qual for o nome. Se Ele é causa primária de todas as coisas, nós somos causa de muitas coisas também, a partir dEle. Causadores da doença, ou causadores da nossa própria saúde, a partir de um trabalho intenso de autocaridade, autoamor, para conseguir ser livre e ser feliz. Ser feliz é o nosso objetivo, e ser feliz é o objetivo do nosso estudo de hoje, que nós vamos apresentar alguns conceitos que a física traz. A partir desses conceitos nós vamos ver como a ciência mostra experimentalmente a ação mental na matéria. Depois de compreender a ação mental na matéria, nós vamos fazer uma prática sobre isso, porque no caso o laboratório aqui somos nós. Nós seremos o laboratório. Estão prontos? Estão prontos? Podemos começar? Então vamos lá. Tudo começou, pessoal, com Hermes Trismegisto lá no Egito. Ele disse para nós que o universo é mental, o todo é mental, e nós temos todas as leis fundamentadas por Hermes naquele tempo. E a primeira é o princípio do mentalismo, que está baseado no todo mental, que o universo é mental. Só que em 1944, Max Planck, ele é o pai da física quântica. Ele, depois de 44 anos na verdade, estudando física quântica, ele conclui isso que podemos ver na tela. Ele diz que toda matéria se origina e existe apenas em virtude de uma força. Devemos supor que por trás dessa força existe uma mente consciente e inteligente. Mente com M maiúsculo. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Então todo o universo é mental. Por trás da matéria existe a mente do todo. Esta mente é que gera a matéria que existe. Então nós cientistas estudamos na física o átomo, mas estamos esquecendo que a origem do átomo, ela é a partir de uma força oculta que ele nomeou como mente consciente, que forma a matriz de toda a matéria, que é o que nos interconecta a todos no universo. Se você pensar em alguém que você ama nesse momento e que não está aqui, nesse auditório, estamos conectados com ela? Estamos. Por quê? Através desta mente que é a matriz de toda a matéria. Existe uma matriz que interliga a todos nós. Essa matriz é que conduz a nossa energia mental. Então a energia mental, ela é conduzida por essa matriz, e que Allan Kardec chamou de fluido universal. Na física já começa um outro nome, nesse caso, como Max Planck nos apresenta, como a mente consciente e inteligente, a matriz de toda a matéria. Então o todo é mente. E então, além de Max Planck, vários pesquisadores, que podemos ver o Einstein aqui no centro, eles foram os que trouxeram os conceitos da física quântica. É só uma singela homenagem que eu oferto a eles, porque eles trouxeram os princípios básicos para a compreensão da matéria, e que nós vamos utilizá-los para a compreensão da partícula divina que nós somos, das conexões que nós podemos fazer. Então aqui, para quem é da área de saúde, vai lembrar de Marie Curie, que a partir dela surgiu a medicina nuclear e assim por diante. Esses, em 1927, trouxeram as bases que deram início à tecnologia atual. Se fossem eles, não existiria computadores, o chip de computador, não existiria a tecnologia eletrônica que temos hoje. Então, nós vamos começar a partir do nascimento da física quântica. Max Planck. Planck e Einstein, eles comprovaram, eles descobriram, pessoal, que a luz, ela é constituída por partículas menores,
quantidades pequenininhas de energia. Assim como uma garoa é formada por quase praticamente infinitas gotículas de água, assim como uma chuva também é formada por infinitas gotículas de água, eles nos mostram que a luz, quando vemos, ela é constituída por muitos e muitos granulozinhos de energia, que eles chamaram de fóton. Tá? O fóton, ele, quando incide num metal, libera elétron desse metal. Então, a partir desse experimento do efeito fotoelétrico, ou melhor, o Einstein descobre o efeito fotoelétrico e comprova que a luz não é só onda eletromagnética. A luz também se comporta como partícula. Isso foi uma grande explosão do ponto de vista científico, porque achava que não tinha mais nada para descobrir na física. Então, eles descobrem que a luz, na verdade, é constituída por dois aspectos. Vamos observar agora nesse caso. Nós temos a luz constituída, uma parte dela é fóton, tá? É o aspecto partícula, e outro aspecto é onda. Então já entra aqui a dualidade onda-partícula da luz. Então a luz, por que chama quântica? Porque se a luz é constituída por quantidades de energia, partículas de energia com quantidades pequenininhas de energia, que quando soma, você enxerga como aquela luz amarela, a luz verde, aquela, né? Então, quantidade de energia. Do latim é a palavra quantum. Então ficou física quântica, ou quantum physics do inglês. Então, quantum physics, ou física quântica, é a física que estuda as quantidades pequenininhas de energia. Deu origem a partir disso à luz, quando entendemos que ela é constituída por partículas de energia chamadas fótons. Esses fótons, eles carregam energia de alguém, de algum local. De onde vem o fóton? Ele é emitido pelo átomo. O átomo absorve energia, mas também emite energia. Quando o átomo emite energia, ele libera o quê? Fótons. Libera as partículas de energia descobertas ali na compreensão do Einstein e do Max Planck. Então os átomos do nosso corpo agora estão emitindo. Estão emitindo o quê? Fótons. Tá? Já viram aquela câmera, aquela filmagem de infravermelho que enxerga no escuro? Como é que enxerga no escuro? Porque nosso corpo está emitindo o quê? Fótons infravermelho que não são sensíveis à nossa retina, mas as câmeras conseguem captar. Então no escuro dá para filmar. Quando você acende uma luz, a lâmpada na sua casa, que você compra lá uma lâmpada de 12 watts, ela tem uma intensidade, tem uma quantidade de fótons emitida. Quando você compra uma lâmpada de 40 watts, ela está mandando muito mais fótons do que a de 12, por isso você vê ela mais forte. Então está claro que são os fótons, está claro que a energia nesse sentido, a intensidade da luz é dada pela quantidade de fótons. Então, nesse caso, os fótons são emitidos, pessoal, pelo átomo. A gente aprendeu assim, né? Que tem as camadas, as órbitas, o elétron em torno do núcleo, que está aqui, e aí nós temos aí as camadas, os níveis de energia. Lembra quando você era mais jovem, quando você era jovem, e que você aprendeu lá os diagramas de Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, acho que alguns aqui talvez vão recordar daquelas aulas. O que acontece? São os níveis de energia. O átomo tem níveis de energia lá dentro. Olha como funcionam esses níveis de energia, pessoal. Quando o átomo está no seu nível de energia mais baixo, o elétron está aqui com uma energia, digamos que é uma energia do estado fundamental. Está no andar térreo do prédio. Fazendo analogia, está no andar térreo. Quando o átomo absorve energia, observe o que acontece com o elétron. Olha lá. Opa, desapareceu. Apareceu aqui em cima. Aumentou a energia. Tá? Então o átomo, ele está aqui e ele tem o elétron dele numa órbita interna. Quando chega um estímulo ou uma energia,
o elétron salta para outra órbita. Vocês estão acompanhando? Dá para ver? Quando o elétron salta para outra órbita, isso só acontece quando chega energia nele. Quando ele salta para outra órbita, nós chamamos isso de salto quântico. Já ouviu falar? Salto quântico. O salto quântico ocorre quando o elétron ou átomo salta do seu nível energético. Ele estava numa energia basal, recebeu um estímulo, ele salta para outro nível de energia. Então, o salto quântico do átomo vai acontecer sempre que ele recebe energia. Mas quando ele manda energia para fora, o átomo também consegue ter um salto quântico. Então, ou seja, ele sofre um salto quântico para liberar uma energia. Vamos entender bem isso daqui, para nós entender como é que funciona isso no nosso cérebro daqui a pouquinho. Observe. Então, está aqui o elétron em torno do núcleo. O que eu preciso fazer para ocorrer um salto quântico, pessoal? Tem que fornecer energia. Energia. Olha lá. Fornecemos energia agora. Vai vir um estímulo. Esse estímulo é absorvido pelo átomo e você tem um salto quântico. Agora, nesse nível maior de energia, o átomo está num estado excitado. A gente chama de estado excitado. É um estado de energia maior do que o estado fundamental, que é o que ele mais basal permanece. O que acontece para ele voltar para o estado anterior, pessoal? Ele vai, observem, ele salta de novo para a órbita anterior. E quando salta, ele libera luz. Libera um fóton. Se você der um estímulo maior, de maior energia, olha o que acontece com o salto quântico. Energia maior, nós vamos ter agora um outro estado de energia. E quando o elétron retorna para o nível anterior, o salto quântico para baixo, vai liberar o quê? Luz. Fótons, né? Onda eletromagnética, olha lá. Liberou. E aí ele volta para o estado que ele estava. Então, quando falar em salto quântico, quando falar em estado quântico do átomo, é isso aqui. Sempre que nós falarmos salto quântico, é um salto na quantidade de energia do átomo, da molécula, ou do que nós vamos falar daqui a pouco sobre o cérebro. Tá? Então, nós aprendemos na escola que o átomo, ele tem lá os elétrons girando bonitinho em órbitas, como os planetas giram em torno do Sol. É assim que funciona, pessoal? Não. Não é assim que funciona. Se você pudesse ver um átomo de hidrogênio e o elétron em torno do núcleo, olha o que você veria. O átomo de hidrogênio, tá? Ele tem vários estados quânticos possíveis. Já aprendemos o que é estado quântico. Tá? É quando tem um salto quântico, ele vai estar em outro estado de energia. Então, olha o átomo de hidrogênio. Ele pode estar nesse estado quântico, que é o fundamental. O elétron pode estar, probabilidade de encontrar o elétron aqui no meio. Mas se der um salto quântico, se esse átomo sofrer um salto quântico e passar para esse formato, o elétron pode estar aqui ou estar aqui embaixo ao mesmo tempo. Vocês estão enxergando aí do fundo? Sim? Se você der um outro salto quântico maior agora, olha o formato, digamos assim, que a gente poderia ter, porque na prática a maior probabilidade é de encontrar o elétron aqui no centro, ou aqui ao mesmo tempo, ou aqui também ao mesmo tempo. Pô, então um elétron só pode estar em vários lugares ao mesmo tempo? Pela física quântica, sim. Pela física quântica, sim. E assim por diante, pessoal, olha lá. Várias possibilidades de saltos quânticos. Estou tentando dar um salto quântico aqui, no controle remoto, vamos ver. Aí, olha lá, pessoal. Daqui para cá. Então são essas possibilidades. Observe agora, se o átomo está nesse nível de energia, tá? Ele retorna para o nível anterior, libera luz. Sempre que abaixa o nível de energia, libera fótons. Esse é o hidrogênio, pessoal.
se existem vários estados quânticos possíveis para o átomo de hidrogênio. Agora vem comigo, ó. Qual é a fórmula da água? H2O. Nós temos 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. Os estados quânticos do hidrogênio podem ser vários, estamos vendo na tela. Será que então realmente funciona a água magnetizada? Ou água fluidificada, como se fala no Espiritismo? Será que não altera os níveis quânticos dos átomos que formam e isso beneficia? Será que o fato de nós termos 70% do nosso corpo formado por água, de alguma maneira, será que nossas emoções influenciam no estado quântico desses átomos, propiciando maior liberação de radicais livres, que podem culminar na formação de um tumor ou menos? Aí a gente começa a entender algumas coisas. O tipo de energia que vai ser sensibilizada e absorvida pelo átomo. Dizer que o átomo só absorve energia que a física comprova é uma grande infantilidade, porque na física, na ciência, nós não temos todas as respostas ainda e nem todas as energias foram descobertas. Não sabemos quantas energias existem ainda no universo infinito. Mas é possível, aí eu acredito que sim, que a nossa vontade, nosso pensamento, nossas emoções podem influenciar o estado quântico dos átomos que constituem o nosso corpo. E aqui vocês estão vendo, todos os senhores estão vendo os possíveis estados quânticos do átomo de hidrogênio, mas tem o oxigênio, o nitrogênio, o carbono, que vão formar as proteínas, as enzimas, as células. Na verdade, essas moléculas vão constituir células. E as células também podem ter estados, quem sabe, estados quânticos. Que como hipótese, alguns pesquisadores já estão trazendo isso. E conforme o estado quântico que a célula está, nesta hipótese, conforme o estado quântico que a célula está, vai propiciar maior saúde ou doença. Em conjunto, dentro de um órgão, isso pode caracterizar uma patologia ou a cura, a autocura. Mas são, por enquanto, cientificamente hipóteses. Dentro do átomo existe o elétron. Só que o elétron, pessoal, não se comporta bonitinho como partícula. O elétron também funciona como onda. Isso foi trazido por Louis de Broglie na década de 20, ele ganha prêmio Nobel, porque ele fala que as partículas, pessoal, também se comportam como ondas de matéria. Então, com a ideia de achar que o elétron está girando em torno do núcleo bonitinho, não é verdade. Nós já vimos, porque ele está girando de forma ondulatória. Tá? E nesse caso, como podemos ver aqui, que existe uma dualidade partícula-onda. Olha o exemplo. O elétron é partícula. Se o elétron está muito rápido, ele tem frequência alta. Se o elétron está devagar, a frequência dele é baixa. Tá? Elétrons são partículas, mas se comportam como onda. O seu corpo tem elétrons? Sim ou sim? Sim ou sim? Tem. Nosso corpo é constituído por vários elétrons, prótons. As partículas, os nossos elétrons, estão se comportando como partícula, mas também como onda. Então, nosso corpo inteiro, conforme a velocidade desses elétrons no átomo, ou quando saem do átomo, ele vai ter uma frequência característica. Então, quando a gente vai estudar as mitocôndrias, quantos são da área de saúde aqui? Então, quando nós estudamos as mitocôndrias e estudamos a cadeia de transporte de elétrons, a síntese de ATP mitocondrial, o elétron é transportado. Nós na química estudamos como partícula. Mas quando enxergamos como onda, ou interpretamos como onda, o transporte de elétrons na respiração celular, nós podemos ter outras interpretações. Todas as partículas do nosso corpo se comportam como onda. E se tem onda, se comporta como onda, então é energia. Toda onda carrega energia. Um tsunami carrega energia? É onda. Carrega energia? Carrega.
A onda de luz carrega energia? Carrega energia. Tudo que é onda carrega energia. Então o nosso corpo, além de tudo, ele é energia pura. Então, essa natureza dual da matéria, tá? Por que a matéria se comporta como onda? Quando enxergamos esta mesa, tá? Ou o projetor aqui na frente, é importante salientar que está tudo em movimento lá dentro. Partícula por partícula está em movimento. Por isso se comporta como onda. E as ondas, elas têm essa característica. Observem no centro da tela. Quando temos duas fendas duplas, né? Ou seja, a fenda dupla em um anteparo, em uma região, as ondas passam pelas duas fendas simultaneamente e vão formar um padrão de interferência na tela. Então, esse padrão aqui, nós chamamos de padrão de interferência, um risquinho com mais fótons, aqui menos, e assim por diante. É possível porque as ondas passam pelas duas fendas simultaneamente. Isso acontece com luz, acontece com a onda da água, acontece com todos os tipos de onda. Para comprovar se o elétron se comporta como onda de verdade, eles fizeram um experimento, né? Vamos entender. Do ponto de vista clássico, uma bola de futebol, quando você chuta ela e vai chutando em sequência, a bola ou passa por uma fenda ou pela outra. Então lá no gol você vai ter a bola acumulando desse lado, outra bola acumulando o conjunto acumulando do outro lado. Até aí tudo bem. Do ponto de vista clássico, é assim que funciona. Quando vamos pensar em elétron, mesma coisa, porque elétron é partícula, só que é partícula pequenininha. E por ser muito pequenininha, uma coisa acontece. Quando é elétron, fonte de elétrons sendo emitidas, olha o que acontece no experimento. Padrão de interferência. Foi assim que comprovaram. Irradiaram elétrons e lá no anteparo ocorreu um padrão de interferência no experimento, em laboratório. Então comprovou que o elétron se comporta como onda. Agora você vai ver a parte mais importante. Quando os pesquisadores foram verificar se o elétron é onda, então ele passa pelas duas fendas simultaneamente. Mas como é que uma partícula pode passar por duas fendas ao mesmo tempo? Por dois buracos ao mesmo tempo? É possível? É estranho. Aí colocaram um detector, soltaram um elétron por vez, um de cada vez, colocaram um detector e alguém para observar. Mudou o fenômeno. Quando coloca um observador no laboratório para detectar por onde o elétron passa, o elétron se comporta como partícula, como uma bola de futebol. Quando tira o pesquisador do laboratório, o elétron se comporta como onda. Quando põe uma pessoa, um observador consciente, volta a se comportar como partícula. Então ficou comprovado que a presença de alguém no laboratório, olhando por onde o elétron passa, muda todo o fenômeno, o comportamento do elétron. Como é que o elétron sabe, eu te pergunto, como é que o elétron sabe que tem alguém olhando para ele? Como o elétron pode saber? Então aqui é uma pergunta que eu faço agora, que até hoje, desde a década de 20, não se sabe a resposta. Daqui quase 100 anos, ninguém sabe. O que nós sabemos é que, na realidade, a presença de um observador consciente interfere no estado quântico do fenômeno. A presença de um observador consciente, que o experimento está acontecendo, prestando atenção no experimento, influencia. Quando sai da sala, ou está lá não prestando atenção em nada, não interfere. Olha que interessante. Estamos falando de física quântica, não estamos falando de espiritismo, hein? Física quântica, isso é em laboratório, está nos livros, a gente aprende na faculdade. Só que aí, o professor Wigner, Nobel de Física em 63, ele fala uma coisa muito interessante. É o primeiro físico a falar de uma forma diferente. Ele diz assim, que a mente, ou melhor, que o cérebro é descrito de maneira ordinária dentro da mecânica quântica.
Mas a mente não. Esta não estaria sujeita às leis da física, dessa física de equações que eles tinham montado. Ele admite que a mente está fora do cérebro. Ele é o primeiro físico a falar. Então, a mente fora do cérebro determina o estado quântico das partículas do cérebro, tanto do cérebro como dos elétrons no laboratório. Então a nossa mente é que vai determinar o estado quântico dos elétrons do experimento na bancada, mas também das partículas que formam o cérebro. Então nesse caso, vamos fazer um exemplo, pessoal? Vamos fazer um exemplo. O que você viu primeiro? Isso, alguns viram um índio de perfil, outros viram um esquimó, com casacão de pele e de costas. Tá? Então se isso aqui na tela fosse um átomo, nós diríamos que você colapsou em um estado quântico. Ou um ou outro. É quando você observa é que estabelece o estado quântico. E agora, o que você viu primeiro? Alguns viram um pato primeiro, outros viram o coelho. Tá? Dá para você ver os dois ao mesmo tempo? Não dá. Por frações de milissegundos o seu cérebro não consegue. Ou ele vai colapsar as vias nervosas em um estado, em uma via, para ver um, ou para ver o outro. Tá? Não sei se todos conseguiram ver, estou vendo o pessoal lutando ali no fundo para conseguir enxergar. Um viu um pato, mas só viu o pato. E aí assim na vida, né, pessoal? O que está correto lá na tela? É pato ou é coelho? Então os dois estados quânticos, fazendo aqui um exemplo, analogia, é que os dois estados quânticos existem simultaneamente. Só vai colapsar em um estado ou no outro quando o observador, quando alguém no laboratório vai medir. No momento que faz a medida, não, é pato. Ou então, se for outra pessoa, não, é coelho. Então os dois estados quânticos coexistem, assim como os estados quânticos das partículas do nosso corpo. Só que aqui são 50% de chance, mas podemos ter vários estados possíveis. Quando eu estou com ódio, vai colapsar o estado quântico das minhas moléculas num estado. Quando nós estamos com alegria, outros estados quânticos. Assim por diante. E o seu corpo, o fígado recebe isso. O rim recebe isso. Então são vários tipos. Nós estamos fazendo uma abstração agora desse conceito, para começar a chegar no cérebro. Então na prática já se sabe que a mente está fora do cérebro. Então nós admitimos que a consciência não local colapsa a mente em um estado e a mente colapsa o cérebro em um estado específico. Então se um observador consciente influencia no estado quântico das partículas na bancada do laboratório, que dirá nas partículas do próprio corpo ou do próprio cérebro? Então a física, nós já compreendemos que existe a consciência não local. O que nós chamamos de consciência não local, no slide anterior, é o que se chama espírito, alma ou algo assim. Vamos ver então como a matéria se comunica com ela mesma, como as partículas se comunicam consigo mesma à distância, que a gente chamou aqui a comunicação mental, entre aspas, da matéria, né? Então, existe uma teoria que nasceu na década de 30, chamada emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico, vamos observar na tela. Imagine que você tem um átomo com seu campo magnético para cima. O spin dele, né, o campo dipolo magnético para cima. E um outro com um campo magnético para baixo. Quando os dois interagem, primeira etapa, eles interagem, troca forças conhecidas entre si. Na sequência, se você os separa, o estado quântico deles permanece entrelaçados, de maneira que se você der um estímulo na partícula azul,
Ela muda e a verde altera instantaneamente a quilômetros de distância. Tá? É uma conexão não local, é uma conexão que independe da distância e do tempo. E é instantâneo, é mais rápido que a velocidade da luz. Isso foi comprovado em 1982, pessoal. É verdade. Então você teve a mesma origem, você veio da sua mãe, eu também vim da minha mãe. Existiu ali uma primeira etapa, troca de forças, troca de energias, enquanto nós éramos apenas um embriãozinho. Se desenvolveu por 9 meses, saiu do corpo daquela mãe, partícula por partícula, DNA por DNA, estamos interconectados. Está clara a ideia? É uma conexão à distância que existe entre nós e os pais biológicos, mas também outras pessoas, vamos ver daqui a pouco. E o que explica isso é que existe uma realidade chamada realidade não local, que mantém a conexão entre os dois sistemas. A realidade não local é aquela, acredito que é aquela matriz que interconecta tudo que existe. E a partir dessa realidade não local, ela é que gera o mundo real que a gente conhece. John Bell postulou a realidade não local dizendo que o mundo real que nós conhecemos se apoia em uma realidade invisível, que está oculta a todos nós, mas que nos mantém todos interconectados. Então, vamos ver as revelações da física sobre comunicação cérebro a cérebro. Existe a realidade não local conectando-nos a todos. Os pesquisadores, sabendo disso, colocaram 7 pares de pessoas para meditar. Então, primeira etapa, troca forças entre si. A força que eles estão colocando como hipótese, isso foi publicado em 1964, hein? O estudo científico, foi o pensamento. Então, 7 pares meditando entre si por 15 minutos, trocando pensamentos bons um com o outro. Na sequência, qual é a segunda etapa? Você tem que separar. Depois, quando você separa, eles fizeram o seguinte, deram 100 flashes de luz aleatoriamente em apenas um dos indivíduos, em apenas um, e monitoraram com eletroencefalograma, para saber como é que estava a atividade cerebral dos dois. Quando eu de cá, o da esquerda de vocês, recebeu 100 flashes de luz na face, o eletroencefalograma mudou. O eletroencefalograma dele mudou. Instantaneamente, do outro também mudou. Quando compararam os resultados, os 2 eletroencefalogramas estavam estatisticamente correlacionados e similares. Nesse estudo ocorreu para 4 pares. Os outros 3 pares não aconteceu isso, porque eles não conseguiram entrar no estado de meditação satisfatório. Mas já foi possível para a conclusão desse artigo e a publicação e aceite, né? Porque quem trabalha nessa área de pesquisa e ciência sabe que o artigo é submetido, né, para uma revista indexada e tem toda uma comissão que avalia aquele artigo para poder aceitar a publicação ou não. Então foi concluído no artigo que um potencial evocado cerebral, um potencial elétrico cerebral, foi transferido de um indivíduo para o outro à distância, sem ser qualquer força conhecida pela física até agora. Depois replicaram esse estudo, em outros locais foram replicados, separei alguns. Esse foi feito por pesquisadores da Universidade de Washington, em Seattle, que lá em 2005, eles além de colocar o eletroencefalograma, pessoal, eles monitoraram um deles na ressonância magnética funcional. Na ressonância magnética funcional, para fotografar que área do cérebro dele estava sendo ativada. Então eles deram 50 estímulos de imagens quadriculadas em um, tá? O EEG se alterou e o do outro par o EEG alterou também. Além disso, a área da visão foi mais ativada para ele também, mesmo de olhos vendados. A área cerebral responsável pela visão foi também ativada e ele estava com olhos vendados. Mas qual foi a parte do experimento inicial?
eram pessoas que se conheciam há 6 anos. Não fizeram aquela meditação inicial. Já por se conhecerem há 6 anos, já pressuporam que já estavam entrelaçados quanticamente, emaranhados quanticamente. E isto foi transferido, estímulos visual no campo da visão, a eletricidade cerebral foi transferida para o outro à distância. Pessoal, vamos trazer para o nosso cotidiano isso daqui. Já aconteceu de você discutir com alguém e ali, aquela discussão acalorosa e tudo, você fala, aquele bate-boca que a gente costuma dizer. Aí a pessoa vai embora e você vai embora para sua casa. Já aconteceu de você ficar mentalmente brigando com ela? Ah, mas devia ter falado isso. Ela é isso, aquilo. E você fica mentalmente discutindo, chegou em casa, ficou horas e horas discutindo com a pessoa e a pessoa nem está com a gente mais. Isso é um exemplo de emaranhamento quântico. Permaneceu conectado, cérebro a cérebro. Porque primeira etapa é a interação, troca pensamento, estabelece o vínculo. Depois, quando cada um vai para um lado, permanece. E aí é interessante, porque dá para cortar esse vínculo, pessoal? Dá para cortar? Não. Não dá, porque isso aqui é realidade não local. Não dá para cortar. Não dá para você cortar o fluido universal? Não dá para cortar. Ele interconecta tudo e todos. E aí como é que você faz? Dá para mudar, não dá para cortar, mas dá para mudar a qualidade da conexão que você faz com essa pessoa. Se é ódio, você perdoa e transforma isso em amor. Se é ofensa, perdão. Onde houver discórdia, que eu leve o quê? União. Se é dúvida, medo, insegurança, fé. Conforme for o estado emocional que nos vincula àquela pessoa, se for negativo e faz mal para nós e para o outro, nós temos a responsabilidade de mudar. Quando você muda o seu estado emocional, e isso repercute na eletricidade cerebral em relação a ela, não mais permanece o vínculo doente, regenera o processo. A pessoa pode até estar pensando mal de você, mas não vai te atingir, porque o seu estado quântico cerebral, que eu estou colocando isso aqui como uma grande hipótese, o estado quântico do seu cérebro é outro. Ela está num estado e você está em outro. Aquela pessoa está num estado, você está em outro. Beleza. Tá? Então a gente entende quando Jesus falou para nós, e acho muito interessante as palavras do Cristo, pessoal, independente da religião que se tenha, é pura quântica também. Amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Quando você ora por alguém que te persegue e que te calunia, fala mal de você e que te quer mal, quando você ora por ela, o que acontece? Nós acionamos os neurônios de recompensa no lobo frontal, acionamos outro estado de energia no cérebro, energia elétrica no cérebro. Isso promove um outro estado, e que se ela está com ódio e calunia, isso, além de nós não sentirmos o que ela está mandando para nós, que a pessoa está mandando para nós, nós com pensamento no bem, orando bem para ela, estamos induzindo o cérebro da outra pessoa que nos quer mal a passar a nos querer bem. Porque já que estamos conectados e a gente assumiu o poder dessa conexão, porque a gente orou, nós transmutamos o estado do nosso cérebro, porque já está comprovadas as áreas cerebrais que são ativadas no momento da oração, da meditação, e isso é outro estado quântico, desconecta, entre aspas, e a pessoa é induzida a ficar melhor. Tá? Por que ela é induzida a ficar melhor? Nesse outro experimento que vocês vão ver agora, que é de intencionalidade à distância, foram convidados 11 pares de pessoas que já tinham proximidade, já tinham afeto entre si. Cada uma foi colocada de forma separada. Uma ficava dentro da ressonância magnética funcional, tendo o seu cérebro fotografado
para verificar as atividades das regiões, enquanto o outro par estaria transmitindo oração, intenção boa, de cura para aquela pessoa, que ele já tinha um afeto. Só que ninguém sabia de nada o que ia acontecer, ninguém sabia, nem aquele que ia receber a oração, ele não sabia, só estava na sala de ressonância magnética sozinho. O indivíduo que é o transmissor do pensamento, da intenção direcionada, foi orientado a orar por 6 vezes, por 2 minutos, e parar de mandar oração também por 2 minutos, 6 vezes. E tudo isso em intervalos aleatórios. Para quê, pessoal? Para verificar somente se no momento que a oração está indo, como é que estava a atividade cerebral. Quando parava de mandar oração, como é que ficava a atividade cerebral. E de forma aleatória, eles conseguiam, de fato, verificar se influencia ou não. Então, somente, isso 11 pares. Para todos eles, somente enquanto recebia a oração, áreas específicas eram ativadas no cérebro do indivíduo. Somente enquanto ele está recebendo oração, algumas áreas, para todos eles, as mesmas áreas foram mais ativadas. O lobo frontal esquerdo foi ativado quando chegava a oração para ele, que é uma área responsável, fica mais na parte frontal, esquerdo aqui, é a área responsável pelo nosso raciocínio, discernimento, tomada de decisão. É uma área importante do cérebro que promove a tomada de decisão. Outra é o giro do cíngulo, é uma parte que fica mais na parte central do cérebro, nessa direção, mais na parte central, e é uma região responsável pelo processamento da expressão da emoção. E a terceira área foi o precônios, que é também uma região do sistema límbico, mais para o centro central do cérebro, que é a região da consciência, autorreflexão, segundo alguns autores. Então, pessoal, veja bem, se tiver alguém orando por você agora, com intenção direcionada, sem que você saiba de nada, seu cérebro está sofrendo mudança na atividade. Sem que a gente saiba de nada, ou sem que a outra pessoa saiba e você ora por ela, áreas cerebrais dela estão sendo mais ativadas. Então isso é fantástico, porque essa ativação foi promovida no sentido de cura. E qual é o nosso tema? Não é isso? A cura? Então a cura à distância existe, porque eles recrutaram lá nos Estados Unidos médiums de cura à distância também para isso, para esse estudo. E nesse sentido, a oração, a boa intenção, caracterizou a alteração no estado cerebral deles para a melhora. Se você orar por alguém com uma intenção sincera e direcionada, conforme a oração da sua religião, mas desde que feita com uma intenção real, com a vontade, isso vai ser, vai promover alguma alteração na atividade cerebral da pessoa, porque estamos interconectados. E o que é fantástico, que a oração aqui, a gente estava falando aqui sobre união entre saúde, entre ciência e espiritualidade, ciência e religião. Então, peraí, uma atitude transcendente influencia na matéria? Sim, tanto que aumentou a irrigação sanguínea do indivíduo nessas regiões, nas mesmas regiões. Imagine uma oração coletiva para o prefeito de Campinas, ou prefeito de Campinas, para o governador, para o presidente. Imagine uma oração coletiva, porque se a gente pode admitir que se o pensamento bom atua no cérebro daquela pessoa, e o pensamento ruim? Não vai prejudicar o cérebro daquela pessoa que está no governo da sua cidade? E se ficar falando mal? E se eu ficar só no WhatsApp mandando aquelas mensagens e tal, e gargalhando na sátira em relação àquela pessoa? Não estamos conectados mentalmente? Atinge a pessoa.
E para quem conhece, tem esse conhecimento, agora acaba tendo uma responsabilidade maior. Pensar 2 vezes antes de falar mal do outro, de pensar mal no sentido de julgar, porque não julgueis para não ser julgados. A energia que nós mandamos, nós também banhamos a nós mesmos com essa energia. O estado quântico que a gente desenvolve em nosso cérebro e transmite para o outro, vai repercutir no estado quântico do nosso corpo. Porque se o meu cérebro pode se conectar ao cérebro da outra pessoa, por que não poderia o meu cérebro se conectar ao meu coração, ao meu fígado, ao rim? Além das comunicações normais que existem no corpo humano, do sistema endócrino, sistema nervoso, que promove a conexão entre os órgãos. Mas por que não existiria uma conexão não local entre os órgãos do nosso corpo, já que tiveram a mesma origem? Pensando nos anexos embrionários, na embriogênese, inclusive. Então a gente entende por que a medicina chinesa apresenta para nós as conexões entre o baço, fígado, coração e assim por diante. As conexões energéticas vêm daí. A gente entende por que uma aplicação de um reiki ou de um passe à distância pode ser uma distância de 10 centímetros, com uma distância de 1 quilômetro, 20 quilômetros. Não tem fronteira, né, para a mente. O universo inteiro é mental, está interconectado, então não tem fronteira. A gente capta energia sim das galáxias superiores e pode canalizar naquela maca, com aquele paciente com câncer no hospital. Se você vai fluidificar a água, você não pode fluidificar o ar daquele centro cirúrgico ou daquela sala, fluidificar o medicamento da quimioterapia que o paciente está recebendo, você pode fluidificar tudo com a sua mente. Pode fluidificar o alimento que você está cozinhando para os filhos. Então é uma intenção direcionada, porque se repercute na irrigação sanguínea do cérebro de alguém, a tua intenção, então pode repercutir em rede no cérebro de todo mundo. Se tivermos intenção direcionada, focada. Então fica a pergunta do ponto de vista da física. É aqui que a física chegou no limite. Como o Reginaldo falou, que a ciência ela chegou até um limite e aí começa a entrar na transcendência espiritual. Porque o limite que a gente entende na física é esse. Será o cérebro de natureza quântica em nível macroscópico? Já que ele tem emaranhamento quântico, né, e achava-se que estado quântico é só de partícula pequenininha, o cérebro é grande, né? E ele se comportou de uma forma quântica. Qual é o poder da intenção em nossas vidas? Qual é o poder da intenção em nossas vidas? Olha que poder, pessoal. Olha que poder de mudança a gente tem nas mãos com as nossas intenções. A gente pode atuar no cérebro daquela pessoa que nos quer mal. Atuar de forma positiva no cérebro dela, com uma oração em relação a ela, uma intenção direcionada. O filho está te dando trabalho, então quais são suas intenções em relação aos seus filhos? É só comprar? É só comprar o tênis? É só comprar roupa? É só pagar o melhor colégio para ele estudar? E a intenção energética para formar o homem de bem? De dar o abraço, de amar, de trazer no colo, filho, estou contigo. As intenções maiores que norteiam o espírito, a saúde do espírito, estão aí, meus amigos. Cérebro a cérebro, estamos interconectados. E mesmo se o nosso comportamento seja ruim, está sendo comunicado para os nossos filhos, lá do outro lado da cidade. Então os nossos exemplos é que vão tocar a educação dos nossos jovens, das nossas crianças. Porque à distância, eles conseguem receber a energia das nossas ações. E mesmo sem terem vistos, eles são informados. Então não dá para esconder nada. Nada, porque nós estamos todos interconectados, cérebro a cérebro, nos comunicando uns com os outros. E isso é lindo. É lindo, porque nós vamos conseguir estabelecer como realidade todos esses princípios morais que estão aqui. E eu acredito, eu tenho certeza, na verdade, que bondade, amor, coragem, esperança, justiça, alegria, compaixão, gratidão, tudo isso são estados quânticos
do nosso cérebro. Esses estados quânticos, que podem sim nascer do perispírito, mas quando chega no cérebro, está ali. Vai realizar alguma coisa, vai promover. Então esses estados quânticos, eu acredito que esses valores morais, como também as nossas emoções menos felizes, promovem estados quânticos cerebrais, já que o cérebro pode comunicar um com o outro, do cérebro de outra pessoa. Então, a minha hipótese, e é o que eu acredito totalmente, quero fazer experimentos científicos para isso, preciso de patrocínio para isso também, dentro da universidade, em São Paulo, é poder testar essa hipótese, porque a minha hipótese, com base na quântica, é essa aqui, muito baseado no que André Luiz fala no livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier. Não vejo outro caminho. Só que pela ótica da física, o que ele fala lá é isso aqui. Imagine que o cérebro está aqui. Nós aprendemos o elétron em torno do núcleo, não é? Assim como acontece com o salto quântico no átomo, acontecem saltos quânticos no cérebro. O que você precisa fornecer para o átomo para ele sofrer um salto quântico? Energia, um estímulo. Para o cérebro, a energia que promove salto quântico nele, que vem de fora, eu acredito que seja, ou melhor, é de fato a vontade. A vontade é que dá energia para o estímulo dos estados quânticos do cérebro. Por exemplo, observem o cérebro. Agora o cérebro está no aumento da energia mental. Então vamos pegar um exemplo, a gratidão. Imagine que nós estamos aqui no estado cerebral da gratidão a partir da nossa vontade, nosso querer. Sou grato, sou agradecido. E cultivar isto. O que vai acontecer? O elétron, nós aprendemos que ele sofre um salto quântico e libera luz. Aqui o cérebro emitiria uma onda mental. E o cérebro, olha lá, permanece mandando onda mental de gratidão. Isso é comunicado para fora. Então, estado quântico de gratidão. Conforme for o estímulo da vontade, pensando agora na alegria, colapsei num outro estado quântico, num melhor estado emocional. Vamos supor que esse estado seja o de alegria. Então vai mandar a onda mental com informação de alegria. E o cérebro aqui está pulsando nesse estado quântico da alegria e comunica uma onda mental, ondas mentais, fótons, com a informação do estado de alegria. Então nosso estado mental, emocional e sentimento é comunicado com todas as pessoas. Já aconteceu de você chegar numa conversa e sentir um clima pesado? Ou perto de uma pessoa que está triste, você só chegou perto e já começou a passar mal. Comum com médiums isso, né? O que é isso? Nós estamos comunicando, pessoal, o estado emocional da nossa alma através do cérebro. E as pessoas percebem. Agora, se o outro está triste e você chega para conversar, não basta só falar, meu irmão, isso vai passar, vai ficar tudo bem. Não basta só isso, pessoal. É preciso, observem novamente, é preciso mandar ondas mentais do nosso cérebro para atingir a pessoa. É preciso estar vibrando essa alegria para contagiar o outro, pelo abraço, pela palavra. Senão a palavra é solta. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o sino que tina o reme metal que ressoa. Então a nossa palavra tem que carregar a energia das ondas mentais que a gente tem. Isso é fantástico, porque a gente vai conseguir atingir qualquer pessoa. Se chega aquele doente no hospital ou no seu consultório para ser atendido por você, as suas ondas mentais também tratam a pessoa, além da massagem, além do reiki, além da palavra, além do medicamento, se você é médico e está prescrevendo a receita para ele. A tua presença é um remédio junto. Essa é a nova medicina que nós vamos entrar em contato.
Nova, mas é velha, porque o Cristo agiu assim. E tantos outros. Então a hipótese é que a partir da vontade ela colapsa estados quânticos, muitos estados emocionais ou quânticos no nosso cérebro. E então nosso cérebro emite ondas curtas, ondas médias, ondas longas, tá? O corpo mental como algo de outra dimensão atuando no cérebro, promove a emissão dessas ondas que comunicam com todo mundo. Então tem parte que pode ser ondas cerebrais. O que nós chamamos de realidade não local, entrelaçamento quântico, pode ser que seja esse outro tipo de onda que a física não descobriu ainda, mas que o cérebro emite. Não estou falando de onda eletromagnética, estou falando de algum outro tipo de onda que o cérebro pode estar emitindo, a gente não descobriu ainda. Tá? Então, aqui é um exercício que a gente convida todos a fazer. Eu só vou apresentar esse exercício, mas a ideia é que tudo que a gente falou até agora, pessoal, só vai ter utilidade se a gente fazer na prática e desenvolver um hábito. Nós temos um poder na mão muito profundo de mudar nosso sentimento, nossas emoções. Não foi falado na última palestra agora do Reginaldo de mudar os sentimentos, renovação dos sentimentos? Vamos pensar num exercício prático. Imagine, ou melhor, vamos pensar em decidir regenerar relacionamento nosso, ou regenerar nosso sentimento em relação a alguém. Pense em alguém que você não se dá muito bem. Alguém que você tem algum tipo de sentimento de mágoa, raiva, ódio, tristeza ou alguma decepção. Quando você pensa nessa pessoa e lembra dela nesse momento, bom, pode ser que você já sinta um desconforto, né? Porque só de lembrar, a memória já aciona um registro e as emoções associadas a esse registro referente à pessoa. E isso causa um desconforto. Agora, o objetivo é pacificar nossa visão individual em relação a outra pessoa como em relação a nós mesmos. Tentar renovar o sentimento em relação a essa pessoa. A ideia é fazer em sequência estas frases no exercício. Eu vou ler para vocês, não faça ainda, mas eu vou ler para vocês. Quero paz neste relacionamento, quero paz em meu pensamento, quero paz sobre o que costumo sentir em relação a... e o nome da pessoa. Só um momento. Essas frases não serão para ler, mas para acionar a vontade nesses comandos, que a frase funciona como um comando para a nossa vontade. Desejo muita paz a este meu companheiro de caminhada. Muito obrigado por sua presença em minha vida para o meu aprendizado. Eu escolho ser livre, eu quero ser livre, eu posso ser livre, livre para amá-lo. Tá? Convido vocês para nós fazermos esse exercício por 2 minutos. 2 minutos. O ideal é você em casa fazer um relaxamento de 5 minutos, tal, relaxa, tal, e na sequência começa a fazer o exercício. Nós vamos pular essa parte do relaxamento, tá? Mas vamos fazer por 2 minutos esse exercício. Cada um nesse momento, se quiser, pode fechar os olhos se quiser e pensar em alguém. Tentar verificar que sentimentos você tem por essa pessoa que pode ter cometido uma falta, uma falha e que surgiu um ressentimento. Ou alguma outra emoção destrutiva, raiva. Muito bem. Agora, vamos nos comunicar conosco mesmos e dizendo para si próprio mentalmente: eu escolho sim, eu quero regenerar meus sentimentos em relação a essa pessoa. Eu quero regenerar meus sentimentos em relação a esta pessoa. Eu quero. Então, irão repetir comigo, também mentalmente, mas principalmente sentindo. Mais importante aqui
é sentir a frase e nós darmos um comando da vontade em nós mesmos pelo nosso próprio bem e liberdade. Quero paz neste relacionamento. Repita por 3 vezes para você mesma. Quero paz neste relacionamento. Quero paz em meu pensamento. Por 3 vezes. Quero paz sobre o que costumo sentir em relação ao nome da pessoa. Quero paz sobre o que costumo sentir em relação ao desejo muita paz a esta minha companheira de caminhada. Desejo muita paz a esta minha companheira ou companheiro de caminhada. Desejo muita paz para essa pessoa. Muito obrigado por sua presença em minha vida para o meu aprendizado. Muito obrigado por sua presença em minha vida para o meu aprendizado. Muito obrigado. Eu escolho ser livre. Eu escolho ser livre dessa emoção negativa. Eu escolho ser livre. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre. Eu posso ser livre. Eu posso ser livre. Livre para amá-lo. Livre para amá-la. Eu quero paz nesse relacionamento. Quero paz. Eu quero paz. Eu quero. Muito bem. Podemos retornando aos poucos. Este é um primeiro contato com esta vivência. Óbvio que em um momento agora de súbito, alguns acredito que até conseguiram sentir sim algumas mudanças. Outros talvez menos, mas a recomendação que nós recebemos dos orientadores espirituais em nossa casa em São Paulo, ano passado, foi para fazer pelo menos por 7 dias, de manhã ao acordar e antes de dormir. Porque quando dormimos, desdobramos, e muitas vezes vamos lá, socar a pessoa, socar o espírito da pessoa. Então é uma coisa para nós, e isso precisa de profunda sinceridade, antes de tudo consigo mesmo, consigo próprio, e a vontade sincera de decretar paz nesse relacionamento. Então é um exemplo prático do que nós acabamos de falar. Alguém sentiu alguma diferença em si próprio? Nem que seja pequeno, alguma diferença em si próprio em relação ao sentimento? Ou sentiu um bem-estar? Levante a mão se alguém sentiu, por favor. Nossa, número razoável. Então, não foi a primeira vez, mas feito com um relaxamento, uma tranquilidade em casa e na sequência, isso funciona muito. Vamos para finalizar mostrar o que aconteceu conosco. O que acontece conosco nesse tipo de exercício que você também pode criar as suas frases. Não é afirmação positiva,
é comando da vontade para alterar o estado quântico do cérebro. Nosso corpo mental emite vários tipos de ondas. Então, quando nossa vontade está enfraquecida em relação àquela pessoa, em relação àquele assunto, olha as ondas mentais, pessoal. Olha as partículas do pensamento, tá? Formando o campo mental. Estou com raiva, tenho ódio da pessoa, ou algo assim, ou... Isso aqui está em mecanismos da mediunidade, mas é uma hipótese que eu acredito nesse ponto específico que a física nos traz. Quando refletimos nas leis morais, por exemplo, nossa razão, a razão traz o conhecimento alimentando a vontade. A vontade agora, alimentada com a energia do conhecimento, porque a gente já refletiu, usou a razão, a vontade aumenta a sintonia e modifica a coloração do nosso pensamento, dos sentimentos que estão aqui. Aumentou a frequência, agora está mais rápido. Quando essa vontade ela é acionada para alterar um estado orgulhoso do nosso ser, através da reflexão, muda o percurso mental. Então, se temos um paradigma cristalizado naquele tipo de comportamento, igual os homens que iam apedrejar a mulher, ou quando o nosso estado orgulhoso do ser, de rigidez, autoritarismo, intolerância, por exemplo, aqui é só um exemplo, em que os homens quase apedrejaram a mulher, ele diz: aquele que entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra, fazendo os homens refletirem para emergir o sentimento de igualdade. E aí o sentimento de igualdade impediu eles mesmos de apedrejar a mulher. A reflexão tem um poder de alterar o percurso do nosso pensamento. Ele apresenta a lei de amor, a misericórdia. Misericórdia que rege. Ou então, após partir o pão na última ceia, em que os apóstolos estavam lá, em competição, ou quando a gente briga com alguém, está sempre em disputa, inveja, discutindo, brigando, esse estado orgulhoso do nosso ser pode vir pela atitude. Você não vai refletir, mas de repente você vai entrar em ação e atitude, como ele lavou os pés dos apóstolos. Não precisou falar nada. E muitas vezes é aí que está a humildade. Humildade é nós irmos para a ação e lavar os pés da pessoa com quem convivemos e que a coisa não está fácil. Como é que é lavar os pés? É transmitir o que temos de melhor em atitude e não mais em palavra. Abraça. Não tem o que falar. Não, vai lá e abraça e pronto. Vai lá e pede perdão. Ou então, ajuda aquele morador em situação de rua. Dá comida, compra a marmita. Ou faz sanduíches e leva para entregar. Então, aí é atitude. Aí não tem conversa, é ação. Aí nesse ponto de ação, nós emitimos outros tipos de ondas mentais. E quando vamos para uma ação constante e com altíssima vontade de ter paz no relacionamento com a pessoa, olha o que acontece com a vontade, pessoal. Olha lá, acelerou. Aumentou o poder da vontade. Os nódulos de mágoa, rancor e ódio da relação àquela pessoa, olha o que acontece com eles. Dissolvem. É o perdão. Perdoar não é esquecer, perdoar é renovar as energias em relação àquela pessoa, as energias guardadas, e para renovar precisa de atitude. E que atitude? Atitude de caridade em relação àquela pessoa ou a um monte de gente, para a gente também se perdoar se for o caso, nos absolvermos das situações menos felizes. Isso é o que a gente tentou fazer nesse exercício agora. Nós tentamos acionar a vontade num nível para renovar. Por isso fazer por mais de 7 dias, mas amplia a sintonia mental. É aqui que nós somos de corpo inteiro a caridade. E então essa mulher, quando toca Jesus, querendo ser curada, ela consegue, porque ela teve vontade, teve humildade e correu atrás, foi para cima, né? E conseguiu curar-se, porque ela teve a atitude. Atitude. A fé é a substância das coisas pensadas. Então, nesse contexto,
se nós queremos desenvolver um sentimento, é a vontade, a fé é a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Para ter fé não é acreditar, fé não é acreditar, fé é ter vontade e ir para ação, ter vontade e ter certeza que aquilo vai acontecer. E para acontecer essa fé tem que ir para a obra, tem que ter atitude, por isso que é fé e obra. A fé sem obras é morta. Então aqui a atitude focada em um determinado sentimento, olha o que acontece com o sentimento de amor como substância. A vontade vai ampliando o sentimento, vai ampliando. Então, e se for, no caso, a esperança? À medida que a gente a vivencia, a esperança é uma conquista, vai aumentando, vai recheando mais nossos sentimentos com essa energia. Então, alegria, sinto alegria hoje, amanhã estou triste. Não, então vamos fazer atividade que estejamos constantes na alegria, para a alegria não ser ali transparente, para se tornar uma alegria dentro de nós encorpada. E estando encorpada, nada nos abala. Tá? E a vontade, quando vamos para a atitude prática, ela sustenta. Só a caridade pode sustentar os sentimentos elevados na gente. Só a caridade constante sustenta. Todo espírito evoluído, quando reencarna, só faz caridade. E a caridade constante, nesse ponto de vista do que é atitude com caridade, sustenta. Vai cozinhar um feijão? Cozinha com caridade, com amor. Vai curar um enfermo? Vamos com amor. Vamos montar um trabalho social no bairro, toda semana, todo mês? Vamos fazer. Isso sustenta a nossa energia. Foi o que eles fizeram, né, pessoal? Eles não precisaram da física quântica para entender, para fazer, pessoal. Eles foram para a ação. Eu fico emocionado porque eu preciso ainda da ciência para me mobilizar para a prática da caridade. A gente ainda precisa do livro dos Espíritos, poxa, vamos para cima, vamos fazer. Até quando nós vamos ficar nos intelectualizando e não colocando em prática? Olha que encontro maravilhoso que foi preparado dentro de uma escola que não teve possibilidade de fazer em outro local, mas tiveram atitude e fizeram com práticas integrativas juntas. O Espiritismo, ele é aberto, ele não é um sistema fechado, é cósmico, é transcendente. Jesus era espírita, Jesus era católico. Religião cósmica do amor e da sabedoria, é isso que o Espiritismo veio desenvolver de volta na Terra, com todas as práticas. E assim, eles fizeram. Então é o momento da interreligiosidade e nós nos unirmos. E aqui eles estão, e suas equipes espirituais espalhadas nessa escola atuante. E aqui a gente também acredita que a ciência não conseguiu explicar ainda o que esse homem fez, mas por trás dele havia uma energia diferente. É essa energia que a gente está sendo convidado a unir ciência e espiritualidade dentro de nossas ações para poder compreender o amor e vivenciar o amor. Precisamos unir ciência e espiritualidade urgente nas nossas práticas, nos nossos pensamentos. Por isso, eu agradeço a oportunidade de estarmos todos aqui para aprender a amar como Ele amou, com a humildade, né? Em nome da Paz e Amor em Ação, que é a casa da qual eu vim e faço parte, vai fazer um ano, o ano que vem. Paz e Amor em Ação nós abrimos como uma ONG, mas com toda a perspectiva de espiritualidade. Então, em nome da casa, nós temos passe, temos evangelho, temos práticas todas. E aqui é quando nasceu a casa fazendo sanduíches. Não tinha lugar para fazer sanduíche. Depois surgiu uma casa espírita que ajudou, a gente começou a fazer lá, mas começamos em casa. Começamos em casa. 500 lanches para levar no pátio do colégio Praça da Sé, fluidificávamos os lanches, o refrigerante com emissão de pensamento e levava para os moradores em situação de rua, e levamos ainda à noite, sábado à noite em São Paulo, e lá nós damos passe.
Na fila, se organiza a fila, o médium, a gente aplica o passe, desobsessão, tudo lá. E é como foi falado na palestra do Reginaldo e que eu assino embaixo. Nós precisamos levar, sair das casas espíritas e não só ficar nela, mas levar tudo que nós somos e fazer fora. Jesus fazia fora, os apóstolos na Pentecostes incorporaram em praça pública. E você não tem fé? Só consegue dar paz dentro da casa espírita? E fora? Cadê sua fé? Não tem? Não é para o bem? Não é com amor? E o amor não é no que nos vincula ao Cristo? Onde está o templo? É na casa espírita? É na igreja? Ou o templo é o planeta? Para você? Aí fica, para cada um tem o seu templo. O meu templo hoje é o planeta, é o universo, não tem fronteira. Nem o céu é limite para nós. Nós viemos de lá, não viemos daqui. Então, tem doente? Está precisando de ajuda? Fomos lá. Um irmão com uma ferida no pé, aplicamos em posição de mãos, ligamos nos equipe de Dr. Bezerra de Menezes, uma ferida purulenta, com dor. Passou 15 dias, ele aparece na fila para pegar o lanche e mostra, e mostrou o pé para nós. Aí eu olhei o pé dele, porque ele está mostrando o pé dele para mim. Aí eu olhei o pé, a gente ficou, quando olhamos no rosto dele, lembramos, era o rapaz que tinha ferida no pé, 15 dias depois estava cicatrizado, e morador em situação de rua. Então, se o Espiritismo não nos leva para a rua, para os hospitais, para atitudes como a de hoje, que foi feito esse evento, se o Espiritismo não nos impulsiona para fazer isso, pessoal, ele não está conseguindo atingir o objetivo dentro da gente. O Espiritismo, ele veio para nos libertar dos nossos paradigmas arcaicos, para nos unirmos e nos amarmos como irmãos. E nesse sentido, estamos extremamente abertos, desenvolvemos estudos também de ciência e espiritualidade. Eu quero convidar o Reginaldo para ir lá. E o Evangelho de domingo de manhã, ao vivo, pelo Facebook nosso. Vocês podem acompanhar de longe. E aí, programas de ensino que vamos começar. E agradeço em nome de Eurípides Barçanufo, e em nome que é o mentor da nossa casa, em nome da minha família também. Agradeço do fundo do coração. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente vai abrir para perguntas. Quem tiver perguntas, por favor, a gente tem mais um tempinho aí. Agradecer mais uma vez, enormemente, gigantemente ao André, pela partilha, pelo testemunho, pelo ensinamento, né? Conseguir tratar um tema tão difícil como física quântica, física moderna, dessa maneira, não é para qualquer um, né? Não é fácil. E aí, André, eu só queria, enquanto o pessoal vai anotando, lembrar o seguinte. Nós na Casa Espírita que nós trabalhamos aqui em Campinas, na amada Casa de Jesus, os Ceareiros aqui em Campinas, nossa querida Casa do Coração, eu dou lá de manhã cedo, no sábado de manhã, uma prática de estudo do Evangelho de Jesus e meditação, que a gente possa refletir sobre a meditação. E recentemente eu analisei lá a passagem do Evangelho, capítulo 4 do Evangelho de João, onde ele narra a história da mulher samaritana, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, no poço da Samaria. E os samaritanos tinham uma briga com os judeus de Jerusalém, que os samaritanos acreditavam que se deveria adorar a Deus no monte Gerazim. E os judeus acreditavam que se deveria adorar a Deus em Jerusalém, no grande templo. E a mulher samaritana faz essa pergunta a Jesus: aonde se deve adorar a Deus? E Jesus responde para ela dessa maneira: chegará um tempo, e já é, em que não se adorará a Deus, nem no monte, nem no templo, mas se adorará a Deus no coração, em verdade e em espírito. Então que nós possamos de verdade exercer o amor, a fé que nós temos e a crença na doutrina espírita kardecista em todos os lugares, porque não se é espírita na casa A ou na casa B, ou se é de coração, em verdade e em espírito, ou não se é. E quando Jesus responde a ela:
este tempo já chegou, não posso deixar de lembrar vocês que só faz 2000 anos. Vamos lá. Ok, então vamos abrir para as perguntas. Nós temos a equipe de apoio, aqueles que quiserem fazer as suas perguntas por escrito, eu as lerei aqui e encaminharei então tanto ao Reginaldo como ao André. Para o André, poderíamos, não tem aqui quem formulou a pergunta, poderíamos dizer que a energia é autoconsciente? É assim, pessoal. Eu entendo que a energia, a energia, ela emerge. A palavra energia, a gente não tem uma definição tão clara dentro da física, mas a ideia é a seguinte: o átomo, do átomo ao arcanjo, o princípio inteligente se desenvolve. Tudo começa no átomo. O princípio inteligente vai aprendendo a ordem, vai aprendendo a harmonia. Então o átomo também tem vida, e para sustentar-se em vida, a energia está ali. Não dá para dispensar a presença de um princípio inteligente ou consciência não local. E no livro dos Espíritos é interessante isso, que ele fala numa das perguntas, na resposta na verdade, do átomo ao arcanjo, o princípio inteligente se desenvolve, né? Então, até por ter começado a ser átomo. Então eu acredito nesse sentido que a consciência da energia, nesse sentido como energia como autoconsciente, ela nasce, tem essa autoconsciência porque existe o princípio inteligente, a começar do átomo. Se nós temos bilhões de átomos, trilhões de átomos, são trilhões e trilhões de princípios inteligentes que se juntam e vão formar uma célula, que a célula é outro princípio inteligente, que André Luiz chama de animáculos infinitesimais. Então o princípio inteligente, ou o espírito, não o espírito, né, no nosso ponto de vista como nós, no mundo como humano, mas o princípio inteligente na célula está ali, ele existe, e ele é médium de nós. Então a consciência que existe na energia está a partir de que tudo é formado por princípio inteligente ou espírito, tá? Isso que eu estou falando pode ser chocante para muitas pessoas, mas princípio inteligente que constitui tudo que existe, tá? E à medida que evolui de átomo, vai passar por todos os reinos até passar por nós e se tornar anjo. Então a consciência da energia e da matéria, ela é autoconsciente, no meu ponto de vista, por causa disso. Obrigado. Reginaldo, na questão da saúde e espiritualidade, né? Quando hoje a gente fala ainda, né, não ouve muito sobre a multidisciplinaridade, né? Você acredita, né, dentro dessa sua linha de saúde e espiritualidade, que nós temos muito a caminhar ainda para que isso se torne comum de uma maneira muito mais ampla? Eu acredito que a gente já caminhou bastante, que hoje essa visão está muito mais presente no meio médico. Por exemplo, vide o fenômeno AME no Brasil, as associações médico-espíritas no Brasil, que está cada vez mais forte. E também como essa aproximação da ciência e da espiritualidade no mundo todo, hoje a gente vê os maiores centros médicos no mundo todo, nas suas cátedras de ensino de medicina, a disciplina de religião, de espiritualidade. Inclusive no Brasil, nos Estados Unidos, já desde os anos 80, e também nós temos visto grandes centros médicos, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, com departamentos onde é tratado abertamente, é colocado abertamente a questão de saúde e espiritualidade. Agora, a questão da interdisciplinaridade, eu acho que primeiro ela começou por uma necessidade, porque como as especialidades médicas elas foram cada vez ficando mais restritas, um médico hoje especialista, ele não consegue, ele nem pode falar de um diagnóstico, de um tratamento, de um outro órgão, de uma outra parte do corpo que o paciente tem algum problema. Então, por necessidade, ele precisa chamar um colega.
Por exemplo, se uma mulher vai fazer alguma cirurgia ginecológica e o problema dela afeta o sistema digestivo, urinário, tem que chamar um prócto, tem que chamar um gastro, tem que chamar outro para estar ali junto no momento da cirurgia ou do diagnóstico e tal. Então, por necessidade, se aproximou. Mas o que a gente vem vendo é que, conforme esse conceito do ser integral, da integralidade do ser, vai cada vez se aflorando mais, aí eu acho que vai aproximando essas outras questões, que é as questões do espírito e da mente. Como estou dizendo, cada vez mais a gente vai ver a participação de psicólogos e psicoterapeutas no meio médico, no meio hospitalar, que a gente sabe que um paciente resiliente, ou seja, um paciente que enxerga a doença dele de maneira mais positiva, e o André colocou isso aqui em termos quânticos, o paciente que responde a um tratamento de maneira mais positiva, ele atua junto com o médico no seu processo de cura. E muitas vezes ele precisa de um psicoterapeuta para estar acompanhando ali do lado dele. E se com isso se soma mais a questão religiosa e espiritual, aí a gente consegue realmente tratar esse paciente de uma maneira mais global. Então eu acho que a gente está no meio de um caminho. Pensar nisso há 30 anos atrás seria uma exceção, pensar hoje a gente já consegue falar bem abertamente sobre isso, e eu acho que daqui a 30 anos a gente vai estar falando de algo comum. Muito bem. Professor André, duas perguntas, uma não tem, é anônima, mas assim, a energia da pirâmide, de onde vem? A energia da luz solar? E uma outra que eu já aproveito, que no tratamento à distância, na Câmara de Passes de Cura, falamos o nome completo, o endereço completo, a pessoa doente precisa ser avisada, precisa estar em vibração para receber as energias? Pergunta da, acho que Elaine Sela. Elaine Sela. Então, essas duas questões. Primeiro, se a energia da pirâmide, se vem a energia da luz solar, se ela vem daí. E se é necessário também que a pessoa que recebe essa energia precisa ser avisada ou não. Vou começar da segunda. Quando fazemos uma intercessão à distância para alguém, quando a pessoa sabe e ela tem uma atitude de vontade, uma mental para se ligar ao trabalho que está sendo feito à distância, é muito bom, é melhor. Agora, se ela não sabe, a energia chega da mesma maneira. Só que o que é importante da pessoa também saber e ela ter atitude em prol dela, porque várias passagens que Jesus passava, nós vimos de cura, que a gente acha que foi Jesus quem curou, ele dizia: a tua fé te curou. Porque na prática, quando a pessoa tem intenção e vontade de ser curada, ela cria dentro dela uma frequência de forma a canalizar a melhor ação daquilo que está sendo transmitido para ela. Então a energia vai chegar? Vai, mas não significa que a energia vai ser absorvida por completo e vai promover as ações necessárias para a cura. Então vai acontecer? Vai ser ajudado? Vai, aí depende do estado de consciência também da pessoa, porque de repente se ela não acredita, de repente você não conta, mas ela vai estar recebendo, vai ter intercessão de espíritos superiores para ajudar a pessoa. Nós sabemos das obras de André Luiz, muitas intercessões que os espíritos fizeram e a pessoa foi protegida de um AVC, porque os mentores já fizeram a cirurgia, levando médiums sonambúlicos em desdobramento para curar. Então assim, é feito. Então na minha opinião, faça. Pessoa sabendo ou não, continue fazendo. Se ela puder saber, mas não é obrigatório, não depende dela saber para dar certo a intercessão, porque são muitos que o amam e o amor, ele não tem fronteira para o amor. A pessoa nem querendo ser curada, ela corre o risco de ser curada, porque o amor, acabou o tempo dela de passar por aquela expiação, ela é curada, se torna regeneração, né? E a outra pergunta da pirâmide, eu vou compartilhar o que a equipe espiritual que trabalha conosco nos orientou sobre pirâmide.
a pirâmide, quando mentaliza-se uma pirâmide, um tratamento de cura, ela tem um potencial de canalizar energia de cura, energia do amor em prol daquele tratamento. O formato tem vários tipos, ela consegue canalizar para aquela região onde está sendo aplicado, ou uma pirâmide que está protegendo um local onde médiuns irão trabalhar. Existem vários tipos de pirâmide para várias necessidades. Quando se fala da cura, ela funcionaria como uma lente de aumento, que você pega uma lupa, põe no sol, ela converte os raios solares, né? Uma lupa. A pirâmide tem essa propriedade, ela converge a energia do amor, da cura, para aquela finalidade. Então a gente acaba enxergando muitos locais que até fazem uma pirâmide física, né, para que, no ponto de vista, na dimensão física, isso também facilite o processo de cura. Tá? Eu acredito e utilizo, nós utilizamos mentalmente, né, plasmado do plano espiritual e também por nós, da ectoplasma, esse tipo de formato que facilita muitos tratamentos de cura, principalmente. Obrigado. Reginaldo, dentro da questão da saúde ampla, a gente sabe que além da sua área da psique, né, da sua formação como psicólogo, psicanalista, você também atua em outras áreas, inclusive com a meditação. A meditação ela tem um poder hoje, já comprovado pela ciência, de transformar ou de mudar conexões, né? Gostaria que você falasse muito rapidamente o que isso pode também contribuir dentro de um processo holístico de saúde. É legal a sua pergunta pelo seguinte, o que os estudos em neurociência comprovaram, principalmente a partir dos anos 90, com o desenvolvimento dos aparelhos de neuroimagem, né? o PET scan, a ressonância magnética, etc. e tal, a ciência conseguiu enxergar como que o cérebro de um meditador, de um monge, de uma pessoa que medita há muito tempo, funciona enquanto ele está meditando. Se colocaram monges tibetanos dentro de um aparelho de PET, que é um aparelho de neuroimagem dos mais modernos que existe, né? A tomografia por emissão de pósitrons, né? E foi analisar como é que o cérebro dessas pessoas funciona durante a meditação. E o que se descobriu foi o seguinte, que esses meditadores, eles desligam certas áreas do cérebro, principalmente nos lobos pré-frontais, que são as áreas responsáveis pela preocupação, pelo medo, pelo pensamento repetitivo, as áreas onde a gente concentra o raciocínio mais fino e lógico. Então a gente desarticula essa área, ela dá um descanso para ela, e a gente vai ativar uma área no lobo temporal esquerdo, que é a área que responde pela calma, pela tranquilidade, e que também é nesse processo de meditação mais profunda, a gente ativa todo o sistema límbico, que é a área que responde pelos processos emocionais. Então o que a gente está falando aí? Eu estou falando que eu desligo do tempo passado e futuro, das minhas preocupações, dos meus anseios, das minhas ansiedades, dos meus temores, e volto o meu funcionamento fisiológico para uma parte do meu cérebro que vai cuidar do meu processo emocional, dos meus sentimentos. Ou seja, se eu centro para meditar com uma intenção da caridade, do amor, do perdão, da amizade, da fraternidade, é isso que eu estou ativando no meu cérebro, é isso que eu estou cultivando pelo meu querer, pela minha vontade. É como se eu fosse lá e desligasse algumas coisas que estão incomodando ou que não me fazem bem, e lá e ligasse algumas coisas que me fazem muito bem. O que vai se descobrir depois? Que com isso o nosso sistema imunológico funciona melhor, o nosso sistema neuroendócrino funciona melhor, nosso sistema digestivo funciona melhor, nossa pressão sanguínea funciona melhor, a nossa homeostase funciona melhor. Ou seja, quando eu paro, esqueço as preocupações do passado, os anseios do futuro, e volto a atenção para o mais profundo de mim mesmo, realmente eu encontro ali a minha essência, a minha profundeza, e ali eu descanso. Porque no final das contas,
a paz que nós tantos almejamos nunca está fora, vai estar sempre dentro. E olha que importante pensar isso em tudo que o André falou. Quando eu paro para serenar a minha alma, o meu espírito, e consigo fazer esse equilíbrio dentro de mim mesmo, ali eu encontrei o meu céu. Então, a partir daí, eu mudo meus sentimentos, eu mudo o meu sistema de crenças, de valores, eu mudo as minhas atitudes, eu mudo o mundo, eu mudo a vida, eu mudo quem eu sou. E isso é evoluir, isso é atingir a iluminação. Acabou até a bateria, não voltou agora. Energia aqui, energia. Mais algum questionamento? Ok? Então, gostaria de encerrar o evento Almeres, agradecendo mais uma vez, de coração, ao André Luiz Ramos, André Ramos, que já é um amigo, um parceiro. Espero contar outras vezes com você aqui, André, que o nosso objetivo, como eu disse no início, é a gente fazer esse evento todo ano. Um ano para discutir saúde, o outro ano para discutir educação. Porque eu acredito que o processo evolutivo é um processo pedagógico, terapêutico. Então eu aprendo, depois eu mudo meus sentimentos, as minhas emoções, e com isso eu vou evoluindo. Então a gente espera contar com você aqui mais uma vez, com a sua exposição brilhante, com a sua delicadeza. E queria também agradecer muito a vocês por terem vindo, por terem acreditado no evento, por terem dividido as suas boas energias conosco. E dizer que o Almeres é uma coisa nossa, de todos nós. Não é um evento dessa equipe, não é um evento da equipe espiritual que nos ajudou. Mas pensar que o Almeres é um evento de todos nós, onde a gente pode vir aprender, refletir, questionar, viver bons momentos, né? Passar momentos agradáveis, como tenho certeza que foi esse domingo para muitos de vocês. Então, gratidão pela presença, muito obrigado pela partilha, pela troca. E aguardo vocês aqui no ano que vem, no segundo encontro espírita Almeres. Vão em paz, que Deus acompanhe vocês.